Esta é a TV CRC-SP. O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Debate. Olá, está no ar mais um programa CRC-SP Debate. Nesta edição, vamos falar sobre educação profissional continuada, regras e procedimentos para 2016. No início deste ano, o Conselho Federal de Contabilidade fez várias mudanças na norma de educação profissional continuada, a chamada NBC-PG12. Com essas alterações, diversos profissionais da contabilidade passaram a ser obrigados a cumprir o programa de educação profissional continuada. Para debater quem atualmente deve cumprir a NBC-PG12 em 2016, estão conosco hoje José Aparecido Maion, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, Neumir Pereira Rosas, consultor e conselheiro do CRC-SP, e José Luiz Ribeiro de Carvalho, auditor e conselheiro do CRC-SP. Vamos começar então com o Maion. Maion, por que houve essa ampliação da educação continuada? Antes de falar da ampliação, vamos dizer que o programa de educação profissional continuada teve início através da Instrução 308 da CVM, de 1998, onde delegou para o CFC e o IBRACON 4 atribuições, dentre as quais o Programa de Educação Continuada. Esse programa teve início em 2004, estamos indo já para 12 anos do programa com os auditores, e agora em dezembro de 2015 houve a ampliação desse programa para outras categorias ou outros profissionais da contabilidade, onde ele tem como objetivo a valorização profissional, bem como manter, atualizar e expandir os conhecimentos técnicos e habilidades multidisciplinares, bem como a elevação do padrão ético, moral na profissão. Isso é uma exigência, né, de mercado, essa qualificação profissional dos contadores. E, Neumir, quem deve fazer essa educação continuada? A norma ela é bem clara a respeito de quem dos profissionais da contabilidade deve atender a essa normativa de educação continuada. Primeiramente, são os sócios das empresas que realizam auditoria normalmente, isso aí, independente, inclusive, delas estarem ou não reguladas pela CVM. As empresas que têm no seu objetivo social, né, a realização de auditoria, elas precisam que os seus sócios estejam habilitados. Também se expandiu esse conceito também para os responsáveis técnicos, os profissionais que realizam, executam as demonstrações financeiras de empresas que identificamos. A Lei 11.638 fez uma identificação das empresas de grande porte, exigindo dessas empresas que elas fossem também auditadas. Então, essas pessoas que se dedicam à realização, que têm cargos de gerência, diretoria, o próprio contador, lógico, da empresa que está dedicado à execução das demonstrações financeiras, eles têm que executar educação continuada. Há também essa questão, isso também foi uma questão interessante, muitas perguntas estão sendo feitas com relação aos sócios de empresas de contabilidade. E nós estamos tentando explicar, justamente fazendo essa diferenciação. A empresa de contabilidade que não executa auditoria deveria pensar a respeito até do seu contrato social. Se devesse incluir no seu contrato social um artigo da nossa lei, da 92/95, artigo 25, tem a letra C, fala especificamente de auditoria. Então,
ele tem que observar se ele efetivamente se dedica ou não à auditoria, porque ele está automaticamente obrigado. Os sócios da empresa estão obrigados. Então, basicamente, esse é vamos dizer assim, o universo de profissionais que precisam executar a educação continuada. Nós não vamos explorar a atividade da educação continuada para os auditores, porque, como foi dito, já tem mais de 12 anos que já estão exercendo. Você quis dizer que o escritório de contabilidade, que é a nova categoria que ingressou agora para o programa de educação continuada. Com os responsáveis técnicos. Junto com os responsáveis técnicos de empresas de grande porte, que nós conhecemos, que foi definido, como você disse, pela Lei 11.638. Ou seja, aquelas que têm um faturamento de 300 milhões e um ativo total acima de 240 milhões no ano anterior. Junto a esse pessoal, então, se eu tiver no escritório de contabilidade e trabalhos de auditoria, você está querendo dizer que todos os sócios desse escritório de contabilidade, que tem como objeto um trabalho de auditoria, deve cumprir a educação continuada, mesmo ele não executando trabalho de auditoria? Sim, sim. É exemplo das empresas que hoje são dedicadas a auditorias quase que exclusivamente. É lógico que a gente sabe que tem outros serviços, mas a determinação é essa, é que todos estejam aptos a executar a auditoria. José Luiz, vamos falar sobre pontuação. Como é que essa norma funciona em termos de pontuação da educação continuada? Sim, Adriana, a pontuação no sistema de educação profissional continuada é uma maneira de medir, né, o quanto aquele profissional cumpriu de educação continuada naquele exercício ou naquele ano específico. Então, a norma estabeleceu que cada profissional deve cumprir 40 pontos anuais de educação continuada. Normalmente, a questão vem como que eu dou equivalência aos pontos, né? Normalmente é 1 hora de aula, 1 hora de pontuação. A norma, ela traz, obviamente, todo um regramento de como eu vou obter essa pontuação. Então, assim, ao final de cada ano, o profissional irá informar ao sistema CFC-CRC sobre o atendimento dessa pontuação. É uma exigência de um mínimo de 40 pontos anuais, né? O que, a nosso ver, me parece que, pela experiência já dessa norma que está rodando há mais de 12 anos, né, Maion, me parece que esses 40 pontos distribuídos ao longo do exercício não é algo muito exagerado. Eu acho que é plenamente factível. Obviamente vai caber ao profissional fazer o seu planejamento, Adriana, procurar distribuir essa carga horária ao longo do tempo, de maneira a que isso não fique acumulado para o final do ano, aí a correria é muito grande, né? Então, basicamente é isso, a norma estabelece... Para dividir ao longo do ano, né? Dividir um pouco ao longo do ano, dosar um pouco dentro da sua atividade profissional, né? Tem várias maneiras. Eu acho que a norma ela traz para dentro do sistema de educação continuado aquele cuidado, aquele esmero que o profissional de contabilidade já tem para se manter atualizado. O país é cheio de regras, né? Então, eu acho que isso vai valorizar até a maneira como ele faz isso, ele vai formalizar esse processo de investir na sua carreira e de se manter atualizado. Eu acho que é uma valorização grande na carreira. José, a gente vê 40 pontos aquilo, 40 horas, 40 pontos. De que forma se pode obter essa pontuação? Sim, Maion, o profissional, a norma já prevê que ele pode obter essa pontuação basicamente por aquisição de conhecimento, isso é como aluno, né, vamos dizer assim, como docente, né, se você é um professor que ministra aula para cursos de contabilidade, você também terá direito a pontuar dentro do que a regra permite. Atuação em atividades relacionadas ao programa de educação profissional continuada.
Então, eu sou contador, eu participo de comissões, por exemplo, dentro do meu órgão regulador, do meu estado, ou sou um profissional que participo de alguma comissão de assunto correlato à profissão de contabilidade dentro das entidades congraçadas, né, do sistema contábil. Enfim, eu participo de alguma comissão dentro de algum órgão que congrega, por exemplo, as empresas de capital aberto, né? Então, isso é plenamente previsto, possível, e o próprio CRC São Paulo tem dado autorização ou tem dado equivalência ao Programa de Educação Continuada para essas atividades que esse profissional exerça, né? E uma coisa que é muito importante no sistema educativo é a produção intelectual, né? Eu acho que é uma coisa que nos chama muito a ter aquela livre possibilidade de fazer um trabalho, um artigo. E se eu fiz uma tese para poder obter a minha pós-graduação, essa tese depois eu posso convertê-la numa publicação em algum jornal, a norma ela prevê como fazer isso, também vale pontos. Então, a preocupação do CFC-CRC foi dar amplitude de possibilidades para a pessoa pontuar. Então, abrigar o maior nível possível de sistema educativo para dentro da regra. Temos convenções regionais, congressos, né? São várias as formas de você obter... A participação num congresso também reverte em pontuação. Em pontuação. Você discute nesses congressos diversas matérias técnicas, profissionais, tendências da profissão. Nós temos feito diversas convenções no interior, regionais, né? O CRC tem feito, vamos dizer assim, um processo bastante amplo de possibilitar o profissional de pontuar, né? Então, palestras, tá certo? Então, uma palestra pode pontuar, sim. Um seminário, congresso, convenções, encontros profissionais, sem dúvida pontuam. Autoestudo. E a pessoa já vai ter o ponto suficiente? Depende da intensidade com que ela participar da atividade, né? Se ela fizer só depende a equivalência de pontos que aquela palestra vai receber, né? Agora, a mensagem muito importante, a gente falando aqui, cumprir isso, e todas essas atividades que eu participe, para que tenha validade de pontuação no processo de educação profissional continuada, ela tem que estar previamente, como se diz... aprovada e homologada, né? Tem que submeter... quem vai organizar, por exemplo? A entidade que vai organizar a educação continuada, ela tem que ser credenciada. O sistema precisa conhecer essa entidade para poder dar validade, né? E o curso que essa entidade previamente credenciada venha a fornecer, esse curso também tem que estar previamente credenciado. E aí eu acho que nós vamos ter oportunidade de falar um pouquinho mais aqui. Isso leva à questão das capacitadoras. Das capacitadoras que a gente vai abordar aqui ao longo do nosso bate-papo de hoje. A gente vai continuar esse assunto no próximo bloco. Vamos falar sobre os cursos credenciados para conseguir a pontuação no programa de educação continuada. Também gostaria de lembrar a você que para você conferir a sua pontuação, você deve acessar os serviços online no portal do CRC-SP, com o seu login e senha e conferir o seu relatório de atividades. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o nosso CRC-SP Debate. Você está ligado na TV CRC-SP. Voltamos com o nosso CRC-SP Debate. Neumir, não é qualquer curso da área contábil que pode dar pontuação à educação continuada, não é isso? Você falou uma coisa, qualquer curso. Não, são cursos da área contábil que são homologados pelo sistema CRC ou sistema CFC, né? Digamos assim. Ou seja, toda matéria
que aborde contabilidade, aborde finanças, aborde impostos. Isso é levado às capacitadoras, que eu vou depois mencionar, porque você me perguntou sobre os cursos, né, primeiro. São levados ao nosso conhecimento, né, no CRC e no CFC, onde há comissões que fazem avaliação do conteúdo desses cursos e recomendam a pontuação. Esse curso vale pontuação, esse seminário, esse congresso, partes desse congresso, partes desse seminário, porque nem todas as vezes um congresso não aborda só aspectos técnicos contábeis, né, de finanças, abordam outros aspectos, né? Palestra Então, motivacional, geralmente não são pontuadas, preenchimentos de formulários, esses cursos não são pontuados. Nós estamos falando de educação continuada, é além da sua formação. Ela vai além da sua formação normal de graduação. Porque muitas questões, nós tratamos na contabilidade de aspectos de negócios, e os aspectos de negócios modificam ao longo do tempo e nisso modificam os princípios contábeis, as questões contábeis. Então é necessário que os contadores se reúnam, analisem isso, estudem isso. Então esse é o propósito da educação profissional continuada, tanto da parte de contabilidade como da parte da auditoria. Isso já era uma coisa já estabelecida dentro do ramo ou dentro do mundo da auditoria, né? E que agora, em alguns países, quer dizer, a espelho de alguns países, né, nós estamos tentando implantar aqui no Brasil, que é essa questão. Agora, um ponto importante são das capacitadoras. A gente falou da pontuação, Zé, e a gente tem que falar das capacitadoras. Perfeito. E isso também tem uma questão, muita gente pergunta, mas aonde eu vou fazer os cursos, né? Por isso que eu falei que todos os cursos da área contábil podem ser, né? É isso que é a correção na história. Por exemplo, o Conselho Federal, lógico, é uma capacitadora, os conselhos regionais, as fundações, as entidades consagradas, as entidades da área contábil, o IBRACON, né? Uma coisa também que a gente estava falando da questão de pontos, que talvez as pessoas também perguntam muito, é a questão das pós-graduações, dos mestrados, mestrados naturalmente de contabilidade, finanças, tudo isso pontua também, né? As pessoas perguntam, disciplina, né? Por disciplina. Eu estou fazendo um mestrado em finanças. Tudo bem, então ele realmente já vai pontuar normalmente, porque esse mestrado está sendo feito numa instituição do MEC, numa faculdade, numa instituição... Que são capacitadoras natas, né? Uma instituição de ensino superior, devidamente cadastrada no MEC, com uma carga horária mínima de 360 horas do curso de pós-graduação, se qualifica tranquilamente para validar os pontos que aquele estudante, aquele contador esteja fazendo, né? Nós temos as entidades congraçadas também, o SESCOM, o Sindiconte, que fornecem uma série de cursos que passam por essa triagem e estão disponíveis. E há aqui, que é importante abordar, aqui eu diria que é uma grande inovação. A exemplo das empresas de auditoria, ditas de auditoria, né, que estão no sistema CVM, nós trouxemos o exemplo deles porque eles têm no seu bojo, no seu objeto de treinamento dos seus profissionais. E nós trouxemos isso para dentro, essa filosofia, esses aspectos para dentro da norma. Ou seja, se você é uma entidade, você é uma empresa de contabilidade, uma grande empresa de contabilidade, e que você tem um sistema de treinamento, você pode trazer esse sistema de treinamento para o CRC, para a avaliação e para ser pontuado para os seus funcionários. Intercompany, geralmente. Né? Exatamente, internos. São treinamentos internos como as empresas, como eu disse, de auditoria. E tem mais, nós inovamos tanto que permitimos também às empresas de grande porte, muitas das empresas de grande porte, têm as suas universidades, corporativas, programas de internas, né, corporativas,
E essas empresas também podem trazer ao CRC, ao sistema, o seu treinamento interno, dizendo, nós fazemos esses treinamentos aos nossos funcionários da área contábil e serão pontuados, vão ser avaliados, né, quanto à abordagem e tudo mais, e serão pontuados. Você queria acrescentar sobre prazos também, Zé Luiz? Acho que é muito importante, Adriana, essa questão dos prazos, porque, sem dúvida, o profissional vai fazer a educação continuada ao longo do ano. Chegou 31 de dezembro, ele fecha a oportunidade dele fazer mais cursos válidos para aquele ano que se encerrou. Então, é até 31 de dezembro que ele tem que cumprir. Isso nós já dissemos, né? Agora, ele tem que informar ao CRC até 31 de janeiro do ano seguinte todos os cursos que ele fez ao longo do ano. Lógico, como o profissional vai fazer os cursos ao longo do ano, então, qual é a dica? Informe ao CRC, à medida que fizer esse curso, já vai informando, porque é só você entrar no crcsp.org.br que você vai ver dentro do homepage, né, toda a maneira como você vai informar. É bastante prático, é bastante fácil, intuitivo, vamos dizer assim, e informar ao longo do ano, porque o encargo fica menor quando chegar no final, para você ter que depositar toda aquela informação. Para você lembrar, né, também. E de repente eu faço um curso e tem alguma dúvida, talvez você não tenha tempo de reagir, pedir a correção, etc. e tal. Então a dica faça à medida que você participar de algum evento da educação continuada, já informe. A capacitadora, ela tem que lhe confirmar isso logo na sequência e você informa ao sistema CRC que você fez esse curso, né, Maion? Acho que é bastante tranquilo. Né? Você falou em prazos aí, eu acho importante fazer algumas colocações. Nós estamos aqui no mês de novembro, falando de uma educação continuada que, pelo que você falou, terminaria em dezembro o tempo. É claro que toda a norma NBC PG 12, R1, que foi revisada, ela foi publicada em dezembro de 2015. Ela passou antes dessa publicação por uma audiência pública, onde todos os profissionais poderiam se pronunciar e até mesmo já nesse período de audiência pública, logo em seguida, no início do ano, o CRC-SP São Paulo deu ampla divulgação sobre isso, amplos treinamentos, haja visto que fomos para o interior em convenções regionais, fazendo para que esses profissionais tivessem a oportunidade de se pontuar. Mas também não é tarde para essa pontuação. Você tem diversos cursos, e-learning, nós temos cursos também de autoestudo, tudo. Se você entrar no site do CRC, lá no desenvolvimento profissional, você ainda, para quem não fez ainda essa pontuação, não deu tempo, né, conhecer ou se esqueceu da própria norma, ainda há tempo para que se cumpra com essa pontuação. E para você consultar os cursos credenciados, você deve ir ao portal do CRC-SP, clicar em Serviços, Desenvolvimento Profissional e Educação Profissional Continuada. Assim, você vai ver a lista das capacitadoras dos cursos credenciados pelo CRC. Eu também gostaria, tenho uma dúvida, que não é todo escritório de contabilidade que precisa fazer essa educação continuada. Neumir? Não, eu comentei logo no início a respeito disso, que essa foi uma questão que muitas pessoas vieram ao CRC, fizeram a consulta ao CRC, perguntando, né? Porque eles passaram automaticamente a ser obrigados a realizar essa educação continuada. Geralmente é que eles têm no seu objeto social a auditoria. Sim. E ele colocar no seu objeto social a auditoria, ele está se predispondo a atuar em auditoria, não é? É justamente isso. Isso é uma coisa interessante, que a gente inclusive, debateu muito a esse respeito, né? E tem um detalhe, né, Neumir, se me permite, a todos os responsáveis técnicos
daquela organização contábil que no seu estatuto prevê prestar serviço de auditoria, devem cumprir educação continuada, porque uma organização contábil desse tipo pode ter 3, 4, 5 sócios, por conseguinte responsáveis técnicos, porque são sócios contadores. Então a norma prevê que eles façam a educação continuada e como nós dissemos aqui, é válido já para 2016, né? Ô Zé, você fez uma colocação importante que a gente está insistindo nesse assunto porque é uma grande questionamento do mercado. Você disse, eu tenho 5, 6 ou 7 profissionais de contabilidade, porque hoje pode ser sócio também ou técnico, né? Então, dentro da sociedade, eu tenho 5. Desses 5, só 2 estão na área da auditoria. Os outros não estão. Nós entendemos, como já é de conhecimento, que todos estão sujeitos à educação continuada na qualidade de sócio. Sim. Porque independentemente dele estar ou não executando o trabalho de auditoria. Eu costumo dizer, por exemplo, assim, em termos da empresa, que é que nem quando se você tivesse, me permita dar esse exemplo, é como se você, vamos supor, você é um ponto-socorro, né? Então você quer disponibilizar um trabalho de resgate de helicóptero. Então você está lá com o helicóptero lá, você não vai torcer para que alguém precise desse resgate, porque algumas pessoas vão ser ofendidas, vai ser acidentada nesse sentido. Aí você está lá, de repente acontece um acidente. O que você tem que estar preparado? O helicóptero tem que estar no lugar, tem que estar abastecido, você tem que ter um piloto habilitado para fazer esse resgate. É que nem uma empresa de auditoria. Eu coloco no meu objeto social auditoria. Chega, de repente, um cliente grande que eu sempre estava esperando, nunca tive. Você vai deixar de fazer esse trabalho de auditoria? Não, você vai contratar. E para isso, você tem que estar preparado. Você tem que estar com a educação continuada, em dia, habilitado, com seus conhecimentos adequados para isso. Até porque isso é interessante também, a auditoria ela não é diferente de uma empresa pequena de uma empresa grande. Auditoria é auditoria. Auditoria é um processo que tem que ser seguido. Então não importa, lógico, importa o tamanho dos testes, né, Zé? Sim. É isso que importa. A extensão dos testes, a extensão que vai dos testes, diferenciar. a avaliação dos riscos, né? Conceitualmente. O conceito é o mesmo. Sim, e o processo também. Então, acho que a gente tem que estar pronto, preparados para qualquer situação, né? Mesmo, por exemplo, uma das questões que a gente recebe ao longo de todo ao longo do ano, né? A gente vem divulgando isso via palestras, cursos, convenções, congressos, fora toda a mídia, né, do CRC a respeito, para todos os profissionais do Estado. O profissional que para estar preparado, né, ele deve fazer educação continuada, ponto. Então eu sou contador, né, eu não sou responsável técnico, por exemplo, porque eu não estou assinando, não sou responsável pelo balanço daquela empresa. Mas se eu sou promovido ou sou admitido naquela empresa e eu passo a assinar esse balanço, quando que eu tenho que cumprir educação continuada? Eu recebi uma questão muito interessante, por exemplo, profissional, olha, eu entrei na empresa agora em setembro, né? E eu entrei na empresa na qualidade de responsável técnico do balanço da companhia, né? Eu já devo cumprir educação continuada em 2016? A norma, como acho que foi bastante aqui equilibrada, ela previu para esse profissional, nesse caso, ele somente deverá cumprir a educação continuada no ano seguinte em que ele recebeu a investidura do cargo. Então, eu acho que é um aspecto bastante interessante, é uma pergunta que o colega pode ter, e eu acho que aí a gente procura responder isso, né? José Luiz, me permita, nós temos falado muito de norma, cumprimento de normas e não normas. Permita eu fazer um comentário e contar uma historinha. Certa vez um senhor lhe deu 5 talentos, deu para o Neumir 2 talentos e para o nosso Câmara 1 talento. Esse senhor voltou, né, para prestar conta. Claro, surgiu a contabilidade, a administração financeira, a parte, né, fez um inventário desses talentos, surgiu a auditoria, tal. Brincadeiras à parte.
Naquele que ele deu 5, na prestação de conta ele devolveu 10. Aquele que ele deu aquele talento 2, deu 2. E aquele que teve um talento, o nosso Câmara, ele enterrou. Então ele tem uma titulação de contador, advogado, ou administrador, ou engenheiro. Se você não lapidar essa pedra bruta, esse talento que lhe foi dado, se você enterrar, você vai ficar sempre ali e não terá um sucesso daquele que aprendeu a administrar esse talento, a se lapidar. Então, a educação continuada não é só norma, é uma exigência de mercado. Nós sabemos que 20 anos hoje acontecem em 2. As mudanças são grandes. Se você pegar um médico ainda com aquelas ferramentas numa cirurgia de 20 anos atrás, você não volta mais. Então, é uma exigência de mercado. Reflitamos sobre isso. Não é norma se ela está certa, se está errado. É uma exigência da profissão e da tua própria evolução. Desculpe eu fazer essas colocações, porque eu acho que quando a pessoa é profissional, ele não precisa de norma. Ele sabe até o que ele tem conhecimento, o que ele não tem, o que ele tem que buscar para ter sucesso na sua vida profissional e na sua vida social. A educação continuada vai sempre, então, acabar revertendo para o benefício próprio, para o benefício de cada profissional da contabilidade. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui. Voltem sempre. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos e obrigado e até uma próxima oportunidade. Esperamos que profissionais da contabilidade tenham entendido o objetivo de estarmos hoje, quase no final do ano, revendo todo o nosso projeto de educação continuada em termos de divulgação e orientação. E que não se limitam aos 40 pontos. Sim, e eu gostaria também de convocar todos para aproveitar esse momento e usar essa mudança na norma para que ela seja um fator motivador e de transformação e de progressão na profissão, né? Eu acho que o objetivo de todos nós aqui é termos a nossa profissão sempre no mais alto nível de compromisso com a sociedade, de poder cumprir o nosso papel e ajudar esse país a ser cada vez melhor. Então é com uma grande satisfação que nós estamos aqui trabalhando em prol da profissão e procurando ajudar a todos. É uma grande satisfação, Adriana. Obrigada a você. O programa de hoje termina por aqui. E você já sabe, fique por dentro do que é notícia no setor contábil com a programação da TV CRC SP. Curta também a nossa página no Facebook CRC SP Oficial. Até o próximo programa. Acompanhe a programação da TV CRC SP, a TV da contabilidade na internet.